Boa noite. Estou contente de estar com vocês mais uma noite, mas principalmente pela poder avaliar junto à palavra de Deus com vocês. Eu acho que eu trouxe coisas demais aqui para frente. Estou me sentindo no pastor Roberto com pouco espaço. Talvez meio metro a mais de púlpito seria o suficiente, né, pai? Antes de iniciar a pregação de hoje, eu queria fazer uma proposta, um convite para aqueles que gostariam, só para fazer uma compra de alguns livros, de um livro específico, mas de mais quantidades dele, é O Homem Nota 10. Sei que alguns já têm. Aqueles que não têm e gostariam de comprar junto conosco nessa compra aí, por favor me avise. Vou estar fazendo isso amanhã ou depois de amanhã, para você pelo menos ter em casa. Já sei que o pastor Roberto já trabalhou em outro momento esse material, e é muito especial, é útil, é prático, e abençoa certamente a forma que você lida com a hombridade bíblica através do material que você tem acesso aí. Então, é bem barato realmente, vai ser para dividir o frete, que o frete já não é tão caro também, mas o livro custa uns R$20, 20, 22. Então, só me avise talvez até o final do dia hoje ou até amanhã, de manhã, que eu vou estar fazendo essa compra, tá bom? Então, vamos lá. Eu não vou voltar ainda para Tiago, eu quero trabalhar João capítulo 2, versículos 1 e 2 com vocês essa noite. E vai estar aí na sua tela, mas pode abrir, não precisa abrir junto comigo, só escute as palavras de Paulo em Romanos capítulo 6, versículos 12 a 14. Se quiser abrir pode, mas eu só quero introduzir essa mensagem com as palavras do apóstolo aqui. Romanos 6, versículos 12 a 14. Diz o seguinte: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aqui a gente encontra um encorajamento, uma advertência de Paulo para que a gente possa estar vivendo segundo aquilo que nós encontramos na pessoa de Cristo. Viver debaixo da graça dele por causa da graça que a gente encontra na liberdade de Cristo. Você não é escravo, não está preso mais, ilimitado a uma vida pecaminosa, em volta disso, dependente disso e sem saída dessa situação, por causa daquilo que Cristo fez. É por causa daquilo que você conseguiu se libertar disso? De forma alguma. Não. Se fosse depender da lei, se a gente lembrar de maneira muito abrangente, que até dentro do resumo da lei como um todo, amar a Deus acima de todas as coisas. Você ama a Deus acima de todas as coisas? Não, tem tantas coisas que nós acabamos amando mais e colocando acima de Deus na nossa vida. Pode ser diversas coisas. Outra parte, amar o nosso próximo como a si mesmo. Quantas vezes, tantos aspectos da nossa vida cristã a gente falha ao exercer isso. Se depender da lei, nós somos o quê? Como culpados, injustos, falhamos. Mas a graça em Cristo nos liberta dessa vida pecaminosa, por mais que vamos continuar vivendo, falhando constantemente, para encontrar na obra dele, na liberdade que a gente encontra em Cristo, uma perspectiva de viver alegre, com essa paz diante da graça.
Se nesse aspecto legal aqui nós falhamos, na obra de Cristo nós somos libertos. E a gente entra dessa forma naquilo que João vai falar em 1 João, no capítulo... Vou introduzir no capítulo 1, aquilo que eu não abordei com vocês ainda, mas até mesmo nesse capítulo 2, no versículos 1 e 2, com isso em mente. Se olhar para os últimos... Falei, é muito pequenos aqui. Estou brincando, tem bastante espaço, é questão de organização. Nos adverte, e João nos ajuda a entender a respeito de como nós podemos lidar diante do nosso pecado e de nossas falhas. Mas ele já introduz esse tema um pouquinho antes, os 2 últimos versículos do primeiro capítulo diz o seguinte, 3 últimos na verdade, 8, 9 e 10, fala: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. O que ele quer que você admita aqui? Você é pecador, você falha, está fadado a continuar falhando em sua vida cristã. Se você não admite isso e não reconhece essa verdade, você está mentindo. A reação que devemos ter diante dessa realidade é o versículo 9: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e Ele é justo. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é uma bênção ou não é? Bom, se a gente admite que somos falhos, pecadores, encontramos nele o perdão, a graça diante das nossas falhas. Versículo 10 conclui: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Não só mesmo nós, a gente se engana diante disso, a gente está acusando de Deus de ser mentiroso. Eu não estou aqui para expor esses textos, só lembrá-los a respeito do que João fala aqui e trabalha com nós sobre essa introdução. Mas se coloque na situação de alguém que está ouvindo aqui, essa que João encoraja que nós como crentes devemos fazer. Ele espera uma reação que talvez é primeiramente admitir o pecado e como consequência natural é confessar esse pecado. Mas isso é um desafio de colocar na prática. Isso é um desafio de nós vivermos isso, de fato. Porque se nós continuamos a falhar, nós somos inseguros diante disso. Nós falhamos e às vezes nos sentimos desencorajados diante do nosso pecado. Talvez você não sinta isso tanto quanto eu, mas eu constantemente me frustro com minhas falhas. Porque elas acontecem de novo. E eu luto contra isso e batalho a batalha que o Senhor nos pede para ter contra esse pecado. E podemos até estar vivendo fielmente essa questão de confessar a Ele, mas voltamos a falhar. E talvez em algum momento da sua vida você se sinta inseguro diante disso, porque diante de nós há um Deus perfeito, que reconhece nosso coração, às vezes nossas hipocrisias, nossas fraquezas, nossas inseguranças. E talvez um outro quadro onde alguém vive de maneira deliberada no pecado, conhece o Senhor, reconhece o perdão, mas continua com uma constância em falhas às vezes sérias. Em certo momento de algum cristão pode acontecer, não deve, mas a gente reconhece isso. E é triste ver acontecendo. É triste ver essa realidade onde um crente, alguém que conhece, sabe quem o Senhor é, sabe o que Cristo fez, já foi resgatado por Ele, mas chega a esse ponto que naturalmente vai nos causar o quê diante desse Deus que é tão justo, tão poderoso, que acaba com a nossa vida de maneira imediata? Até deveria,
mas causa talvez um pouco de medo, receio, temor. Porque nossa reação diante de nossas falhas deve causar isso, uma grande frustração, e nós de fato devemos nos afastar disso. A graça de Deus é presente em nossa vida e podemos viver longe desse pecado, mas isso nos traz grandes desafios como consequências futuras. Então, se nós, até João já começa a introduzir isso no versículo anterior, a respeito de uma confissão de culpa, de falhas diante que eu e você devemos ter. Você chega diante de Deus e fala, isso é confissão. Deus, eu sou culpado. As acusações que existem contra mim são verdadeiras. E diante desse tribunal do Senhor, ainda assim, lembrando aquilo que João fala, não só lá no versículo 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel, você não. Ele é justo, nós não somos. Ele é fiel e justo para perdoar esses pecados, e você pode ter completa segurança nisso. Você pode olhar para o que passou e ter essa segurança. Sim, é verdade. E ainda ele continua complementando através dos versículos 1 e 2 do capítulo 2, onde nós vamos abordar hoje. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Aqui, novamente, encontramos João abordando como nós lidamos com o pecado diante de um Deus justo que está avaliando o nosso coração. É interessante como ele começa isso, tá? Você olhando para o texto, inicialmente ele está falando verdades difíceis e duras. Primeiro ele nos diz que a gente é mentiroso caso você não admita o seu pecado. Você faz de Deus um mentiroso se você não reconhece essas falhas na sua vida. Mas agora ele introduz, novamente, ao lidar com o pecado, uma forma muito carinhosa, e ele faz isso em outros momentos, é uma marca dele. Filhinhos meus. Isso traz um aspecto de que João está exercendo sobre seus ouvintes, como de mentoria, de um pastoreio com grande carinho e preocupação com a vida deles, espiritual, com a maneira que eles estão lidando e como nós lidamos com o nosso pecado. E é um papel que ele exerce além de, como também nos apresentar, provavelmente não, certo que ele era de mais idade nesse momento. Era um senhor já, onde ele podia escrever uma carta abrangente para as igrejas. Homens, mas às vezes líderes da igreja estavam ouvindo, e ainda assim eles poderiam reconhecer nele alguém como um pai, que sim, demonstra carinho, mas também autoridade para o que ele estava prestes a falar. E diante desse tom que ele está apresentando para mim e para você, de muito carinho e preocupação com a maneira que nós lidamos com o pecado, ele fala, olha, eu escrevo essas coisas para que não pequeis. Ele começa dessa forma, e eu acredito muito eu acho muito interessante a maneira que ele apresenta isso, porque nós devemos estar atentos quando lemos ou passamos por uma passagem, porque algumas informações se repetem, ou a forma de trabalhar se repete em outros momentos. Então, por isso que encorajamos a leitura da Bíblia de forma sistemática, contínua, porque podemos nos atentar a isso, estar atentos a esses detalhes. Porque em algum outro momento, o próprio João ele fala de uma forma muito similar. Aqui nessa própria carta, no capítulo 1, no versículo 4, ele diz, não a respeito da santidade, para que vocês não pequem, não falhem, não voltem a cair, mas sobre a alegria. Eu escrevo essas coisas para que a alegria de vocês seja completa.
ele está começando a ajudar a igreja, a ajudar os seus ouvintes a entender seus propósitos diante daquilo que ele está apresentando aqui. Antes, diante do que ele está advertindo a igreja, a respeito do que ele apresenta de quem é Deus e nós conhecê-lo mais profundamente, ele quer que vocês escutem atentamente, mas possam ser alegres de fato, não com uma religiosidade superficial, mas com uma intimidade verdadeira, para que a nossa alegria não seja passageira, como a gente encontra no mundo. Vocês podem, em intimidade com o Senhor, ter uma alegria completa, plena. Por isso que ele apresenta Deus como sendo luz aqui, por isso que ele fala como a gente ter comunhão com o próprio Deus, comunhão uns com os outros, não de forma equivocada, como outras pessoas aqui estavam tendo, que João estava combatendo. E agora aqui, ele chama a atenção para um outro aspecto, mas com o propósito dele, alguma preocupação, talvez geral da carta, para que a igreja seja mais santa, esteja sendo apresentada diante das verdades que ele vai desenvolver na carta dele, mas principalmente, eu noto isso, ao que os crentes estavam ouvindo aqui. Para que eles possam ouvir essas verdades e expressar ou responder com o propósito dele de santidade para a igreja. A minha impressão, diante das palavras de João aqui, é que ele olhava para o que ele acabou de falar. Olha, vocês de fato admitem que não são pecadores? Tudo bem. Que são pecadores? Ótimo. Agora reconheçam isso diante de Deus, que vocês podem ter uma certeza. Qual certeza é? É o perdão. Eu e você somos de maneira inegável, de maneira concreta e convicta aqui, a receber o perdão de Deus. Alguma dúvida do que vai acontecer depois de você confessar os seus pecados? Não, você tem essa convicção por causa daquilo que Cristo fez por você. Pela maneira fiel que... Então, João aqui está colocando o perdão dos pecados até mesmo como garantia o quê? O caráter e a atitude justa de Deus. Ele é fiel e ele é justo, então essas duas coisas são inabaláveis, você tem essa certeza do perdão dele. Depois nós vamos voltar e vamos abordar melhor, mas ele continua dizendo que se todavia alguém pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo. E diante dele, por causa dele, de quem ele é, ele vai advogar em nosso favor. Ele vai ser a propiciação, ele vai apaziguar o nosso relacionamento com Deus. De forma que não precisa ter dúvida alguma a respeito do resultado ou a sentença futura que virá. E ao se deparar com essa verdade, João olha para a nossa vida e se preocupa, olha, o que ele está apresentando aqui, a forma que ele faz isso, eu vou tentar colocar dessa forma. A forma que ele faz isso é para nos ajudar com o problema do pecado em nossa vida, não para apresentar uma justificativa para ele. Se você tem certeza do pecado, então vou pecar. Paulo aborda isso em Romanos. Mas aqui ele quer ter a certeza de que eles entendam. Isso é para solucionar um problema que nós não temos saída alguma, que o único meio, a única direção que podemos ir é recorrer a Cristo, recorrer ao perdão dele, à graça dele. Mas isso não deve fazer com que você banalize o pecado, porque o preço foi alto e ele fez isso com grande amor e carinho por nossa vida, para nosso resgate. Então, a reação natural não deve ser, então vou pecar, não tem problema nenhum, porque João ele quer que nós tenhamos isso de maneira muito clara. Diante do perdão, do alto preço, viva em santidade. Eu escrevo essas coisas, vocês terem certeza de quem Deus é, do perdão dele, da graça dele, para que não pequeis. Vocês têm a certeza, a segurança de alguém representando você, que independente do preço que for pago, ele já pagou.
Mas ainda assim, vocês devem viver de maneira santa diante disso. Tentar trazer uma ilustração para a gente olhar para essa verdade um pouco com cuidado. E talvez entender um pouquinho melhor o que representa aqui. Considere que vocês estamos num parque onde tem diversas atrações. Tanto montanhas russas quanto outras muito radicais para aqueles que gostam, outras realmente com experiências incríveis que você pode ter. Tem uma pista de corrida. Eu estou quase descrevendo o Beto Carreiro em alguns aspectos, mas lá tem outras diversas atrações, não tem nem sequer cercas ao redor que vai impedir você de ter acesso a isso. Tem um restaurante que você pode usufruir o máximo que você puder. E, entretanto, todavia, você está com os olhos vendados, não enxerga nada diante de você. Seus ouvidos estão tampados, você não consegue ouvir o que acontece, o que pode, ou orientações, não tem ciência alguma daquilo que está ao seu redor. Suas mãos foram atadas, então você tem os movimentos restringidos. E diante disso, quais são os riscos que talvez eu e você corremos? Olha, uma montanha-russa é muito legal, mas se você não sabe onde você está, você pode passar na frente. Ou na pista de corrida, um carro certamente poderá atropelar. Se você nem sequer pode ouvir os alertas aqui para se proteger, para ir na direção correta ou para usufruir da maneira correta. O que Jesus Cristo faz é tirar isso de nós. Ele nos dá o privilégio de a gente usufruir do parque inteiro de maneira perfeita. Usufruir desse privilégio que Ele nos dá sem restrição alguma, porque o preço foi pago. Não há nada que limite você de quantas vezes você quiser e usufruir da forma correta, segundo as orientações, de forma que você se proteja e não tenha risco algum ali. A frase de João aqui lá no início é: filhinhos, escreva essas coisas para que não pequeis. Faz algum sentido para alguém que está num lugar que pode usufruir de maneira tão abundante, fechar os olhos e tampar seus ouvidos diante dos riscos que estão ao nosso redor? A gente pode usufruir de forma adequada o privilégio de vivermos aqui, porque é um privilégio. Cristo se sacrificou para que eu e você olhássemos para a nossa realidade, para os prazeres que a gente encontra nesse mundo e viver aquilo que Ele anuncia já lá no capítulo 1. Escreva essas coisas para que a alegria de você seja completa, e também aqui para que nós não pequemos, para que não vamos correr riscos que são eminentes ao nosso redor, mas você pode ver claramente, ouvir qualquer alerta. E Ele não quer que a gente feche nossos olhos ou tampe nossos ouvidos diante dessa realidade. O mundo não consegue isso. O mundo continua vendado. Por que a gente, às vezes, acaba imitando o mundo ou buscando os prazeres que eles apresentam também? Não faz sentido. E para complementar o desafio e continuar nesse texto aqui, que é a respeito do grande problema do pecado, e ele precisa ser pago o preço e justificado, eu quero trazer uma citação de Sproul a respeito desse tema, onde ele diz: a doutrina da justificação envolve uma questão jurídica da mais alta magnitude. Trata-se de uma questão de julgamento perante o Tribunal Supremo de Deus. O mais básico de todos os problemas que enfrentamos como seres humanos caídos é a questão de como nós como pecadores injustos, podemos
podemos esperar sobreviver a um julgamento perante o tribunal de um Deus absolutamente santo e absolutamente justo. Deus é o juiz de toda a terra. Nisso reside o nosso dilema. Ele é justo, nós somos injustos. Se recebemos de suas mãos o que a justiça é devida a nós, enfrentar o castigo eterno seria enfrentar o castigo eterno do inferno. Se João ele introduz já adiantando as verdades que ele apresenta depois, com o receio de que a gente haja de forma inadequada com o que ele vai apresentar depois. Mas se a gente continua no texto, ele fala: se todavia alguém pecar, isso é um fato, isso é uma realidade apresentado pelo João e trazido um alerta por Sproul para nós, que se o preço não for pago, se o problema não for resolvido, o destino eterno desse julgamento fatalmente será a sentença de morte para mim e para você. E o versículo 1, então, continua dessa forma. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Diante da nossa necessidade, ou falta de esperança, ou sem saída alguma fora aquilo que Deus pode apresentar para nós, então João nos ajuda a ver isso com segurança. Se diante de nós antes era a realidade, o fato de eu e você pecarmos continuamente, de falharmos com Deus, às vezes de forma recorrente, ou com um pecado às vezes sério diante de nosso Deus, Ele quer que, entenda, Deus é um Deus justo, de fato. Ele é um Deus que pune o pecado, não há dúvida alguma disso. Mas você também pode se chegar, pode ter segurança, pode estar próximo de Deus, aos pés dele e pedir por esse perdão, com essa segurança. A realidade apresentada antes, do risco, do perigo que nós corremos, tem uma grande segurança sendo apresentada para nós. Tanto pelo versículo 9, apresentado antes, que não estamos abordando, mas sim pelo que a gente encontra aqui. Por aquele que está ao nosso lado. E advogado aqui, a NVI traduz de outra forma. Como é que a NVI traduz? Pode botar na tela. É intercessor, se não me engano, ou... mas a imagem, a ideia de alguém que se coloca ao nosso lado para nos defender e advogar em nosso favor. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai. Jesus Cristo, justo, o resto é apresentado da mesma forma. Que ele intercede, justamente essa é a ideia. Alguns comentaristas falam que até a tradução de intercessor se encaixava um pouquinho melhor, mas advogado se encaixa muito bem também, onde ele intercede a Deus em nosso favor, porque nós não temos a capacidade de fazer isso. Porque a qualificação necessária para advogar nesse sentido, porque você certamente é alguém falho, reconhecido lá no capítulo anterior. O fato de nós sermos falhos e injustos nos desqualifica para nos defendermos. Por isso que ele complementa com algo muito claro. Ele intercede em nosso favor. E a qualificação dele é logo depois da apresentação de quem ele é. Jesus Cristo, o justo. Queridos, no capítulo anterior, nós estávamos diante de Deus. Se confessarmos nossos pecados, confessar o quê? O que a gente confessa? Nós somos injustos. Nós somos culpados diante de Deus. E agora a gente tem ao nosso lado justamente o contraste disso. Aquele que é justo, que é perfeito. O adjetivo que a gente encontra de Jesus Cristo aqui é um conceito moral de quem Ele é. Isso nos apresenta da forma que Ele viveu. Durante os evangelhos você pode encontrar isso, mas Ele passou por isso e viveu dessa forma, para estar exatamente nesse momento e como se dissesse a Deus: Pai, eu sei que eles pecaram, mas eu paguei o preço e estou qualificado
para estar nessa posição, para advogar em favor deles. A nossa qualificação é justamente o contrário. Nós somos, como eu mencionei, infiéis. Somos injustos. Somos impuros. Somos invejosos. Eu e você temos essas qualificações e elas nos levam a um julgamento e uma sentença desfavorável. E não temos o que fazer se não é alguém outro advogar em nosso favor. Não tínhamos o necessário para a salvação. E diante disso eu quero que uma pergunta ecoe no seu coração. Agora mesmo, você tem o que é necessário para a salvação? Você tem Cristo como Redentor, como seu Salvador, como seu advogado? Essas duas perguntas dependem do destino de nossas almas. Se nós temos diante de Cristo e temos o que é necessário, não as nossas qualificações, mas o intercessor em nosso favor. Temos o resgate de Cristo e o perdão dele. Ok, então o destino da sua alma tem esperança certa naquilo que ele fez. Ele deve ser nosso Redentor, nosso Salvador, nosso advogado. E ele passou pelo teste mais difícil desse mundo para se habilitar exatamente para essa posição. Cristo se humilhou conforme Filipenses capítulo 2. Diante da sua vida, ele saiu de uma alta posição para se tornar como nós. Ele passou pelos desafios que eu e você passamos. Rejeição, sofrimento, dificuldades, que nós, às vezes, no nosso dia a dia passamos. Seu sofrimento não foi apenas na cruz. Seu sofrimento o levou até a cruz, mas começou muito cedo. Essa é a qualificação que ele teve para se identificar comigo e com você e se tornar nosso porta-voz diante desse Deus. Nós devemos, por essa realidade, recorrer a Ele, porque fora disso, a única alternativa é a morte. Essa sentença definirá a nossa eternidade. Então a gente tem a possibilidade, o privilégio de buscar naquilo que Ele fez e naquele que Ele é. João quer que a gente entenda essa verdade, entenda a realidade, entenda quem Ele é, para que nosso relacionamento com Ele se aprofunde também. Se ele começa desde o início do seu livro, apresentando quem Cristo era e mostrando que ele de fato conhecia profundamente esse Senhor, o que era desde o princípio, o que nós temos visto, o que nossas mãos apalparam, o que nós contemplamos a respeito do verbo da vida, esse Cristo que eu estou apresentando para vocês, ele é o mesmo que vai advogar logo depois. Ele pode falar com grande autoridade de quem Cristo era, da qualificação dele, da justiça dele, porque ele estava presente em meio a isso. Queridos, é um privilégio que ele teve, mas ele também nos dá esse privilégio de conhecê-lo mais profundamente, desse Cristo que está sendo apresentado para nós, ser o nosso Senhor. E a intimidade com Ele nos leva a essa vida com paz com Deus, que é o que nós vamos ver agora. Versículo 2 diz o seguinte: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ele aqui é apresentado como uma propiciação. Não é uma palavra muito comum, mas significa que ele apazigua, que ele satisfaz os nossos pecados diante de Deus. O fato de que a gente falha contra o Senhor traz inevitavelmente ira dele contra nós.
Um outro texto que nos ajuda a entender isso é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Onde diz: 2 Coríntios 5, 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Só precisa ser reconciliado o que havia antes estado quebrado. Se nosso relacionamento antes tinha conflito com Deus, e isso é inevitável, uma conclusão inevitável diante daquilo que Paulo fala, ele deixa muito claro algumas coisas aqui que algumas são muito relevantes para aquilo que a gente está avaliando em 1 João. Ele nos fala de como ele mesmo agiu em nosso favor, de que as nossas transgressões, as nossas falhas trazem para o nosso relacionamento com Deus um grande problema. Você tem esse relacionamento com o Senhor sem Cristo. E note que é completamente antinatural isso. Que sentido faz Deus ser ofendido, nós atacarmos Deus com os nossos pecados, nós ferirmos o nosso relacionamento com Ele, e constantemente isso volta a acontecer. João nos deixa claro a respeito disso, de como nosso pecado voltará a ser presente, nós somos pecadores, essa falha continua. E esse Deus, por algum motivo, principalmente diante de um descrente, que é o que Paulo se refere aqui, que está vivendo de maneira completamente oposta à direção do Senhor, sem temor algum dele, sem confiança nenhuma, nem fé, a fé absoluta na pessoa de Cristo e de Deus. Esse Deus, diante desse quadro, ele vai em nossa direção e nos reconcilia com Ele mesmo. Ele faz isso por meio de Cristo. Mas ele fala que ele nos reconciliou por meio de Cristo, e logo depois ele fala que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. É isso que nós encontramos na obra de Jesus Cristo aqui. Essa paz que é apresentada, a maneira que ele faz ou apresenta a propiciação pelos nossos pecados, é o que é apresentado aqui, essa apaziguamento e satisfação que Deus tem de ira contra o pecado. Essa é a obra que ele nos apresenta. E por isso que Cristo ele representa a paz com o Senhor. Você, por meio daquilo que ele faz e de quem ele é, tem o relacionamento com Deus restaurado e a confiança plena. Essa paz não é mais abalável. Não importa o que você possa fazer, a salvação está nas mãos desse Senhor, daquilo que Cristo já fez por você. Isso é uma segurança que é inabalável. E quando ele continua o texto falando, nos traz um desafio de entender da melhor forma o que ele fala. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Isso é uma questão já levantada há muitos anos na igreja. O que significa exatamente o que João está nos dizendo aqui? Se ele está apresentando Jesus Cristo como o advogado que intercede em nosso favor, e ele é a propiciação, apaziguamento do nosso relacionamento com Deus, e ele faz isso com o mundo inteiro. O mundo inteiro está em paz com Deus? Não. Mas nós temos que entender o que está sendo apresentado aqui. E em meio a esse desafio, o Nicodemos, ele sugere a gente olhar para outra pessoa
ou uma solução bíblica para isso, e nós avaliarmos dessa forma. Augusto Nicodemos diz: assim, provavelmente, deveríamos preferir a abordagem reformada tradicional, que remota a Agostinho e afirma que Cristo morreu pelo mundo apenas potencialmente, enquanto eficazmente somente pelo seu povo. É uma boa forma de nós enxergarmos isso. Olharmos que Cristo morreu e Ele pode trazer paz a todos os relacionamentos do mundo, é fato, é verdade. Nós confiamos nessa verdade. Então Ele potencialmente pode salvar qualquer pessoa, em qualquer lugar deste mundo. Isso significa que Ele tem capacidade, tem esse poder de alcance do mundo. Não há pessoa alguma, que Ele não seja capaz de resgatar. Não há lugar tão distante que o Evangelho não possa ir e restaurar a vida de alguém. Não há um custo que não possa ser pago. Ou seja, independente de como você encontre diante de você, alguém que seja abominável aos nossos olhos. Ou personagens históricos que a gente fica horrorizado do que eles fizeram, Cristo podia ter salvo ele. A gente pode olhar para a vida horrenda do que Hitler fez e ter a certeza de que o Evangelho tinha completa capacidade de alcançar a alma desse homem. Hoje, ao nosso redor, podemos ter essa mesma certeza. Não importa quem seja, nossos parentes, nossos cônjuges, nossos pais e mães, nossos colegas de trabalho. Não há alma que não possa ser alcançada pela obra de Cristo. Porque João nos deixa muito claro. Ele pagou o preço, se qualificou para advogar em nosso favor. E esse preço já pago pode resgatar a vida de qualquer pessoa. Mas não eficazmente, pois eficazmente Cristo morreu pelo seu povo. Aqueles que reconhecem e têm esse relacionamento com Cristo, que Deus revela o seu Evangelho e traz a vida para essas pessoas, essas são regeneradas. Essas tiveram o seu preço pago e a paz com Deus devido ao que Cristo fez. Não há nada que nós possamos fazer para exercer esse papel. Apenas Ele, tanto potencialmente quanto eficazmente. Tem questões que nós somos limitados. Nós devemos e desejamos fazer a maior parte possível desse processo. Mas o fato de que Cristo morreu pelo mundo inteiro, nós devemos e queremos fazer parte da obra de salvação nisso. Orando pelo trabalho de conhecidos nossos em Moçambique ou em outros lugares. Na Índia, na China, ou qualquer lugar que a gente veja, possa fazer parte e se envolver com isso. Nem sempre a gente consegue financeiramente, mas sempre podemos em oração. E devemos fazer isso. Você se envolve naquilo que Deus tem feito? Essa é a forma que talvez nós podemos responder à realidade daquilo que Cristo fez. Primeiramente por nós, para pagar pelos nossos pecados e nos regenerar. E devemos nos alegrar ao ver isso acontecendo com a certeza de que pode acontecer em qualquer lugar deste mundo. Nós não somos capazes de produzir a salvação eficazmente. Você não muda o coração de pessoa alguma. Pode ser a pessoa mais próxima de você que você tiver. Você não é capaz, de mudar o coração de alguém. Mas nós podemos fazer parte disso também, ao pregar o Evangelho e anunciar isso acontecendo. Ao falar de como esse Evangelho restaura a nossa vida, ao falar de como aquilo e a obra de Cristo nos traz essa paz com Deus, ou seja, uma vida aflita
uma vida de temores, angústias, pode ser sanada por aquilo que a gente é em Cristo. Pode ser que tanto você quanto que algumas pessoas ao seu redor sejam marcadas por relacionamentos de aflição com pessoas ao nosso redor. E isso pode acontecer, mas a certeza que você tem diante do texto que nós avaliamos hoje, de um relacionamento de paz com Deus, deve alegrar o seu coração. Deve fazer com que você se sinta privilegiado, porque todo o seu mundo, tudo ao seu redor, pode desmoronar no seu relacionamento, e a certeza de quem Cristo é para você é inabalável, porque isso depende dele. Depende de quem ele é. Pois ele foi justo e foi marcado, e é marcado por isso. A justiça dele, a santidade dele. Ele fez isso por nós, para que nossos pecados sejam perdoados e nós tenhamos essa certeza e segurança da salvação nele. Esse é o privilégio da obra da cruz, que nós usufruímos e devemos responder em santidade. Permitam orar por vocês, pela nossa igreja, para que a gente possa ver de maneira fiel isso que é apresentado aqui. Senhor amado, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos lembra que o Senhor é um Deus perfeito, santo, justo, e que ainda assim, diante de um Deus tão poderoso, temos confiança de estar na Sua presença. Mesmo de um Deus que pune o pecado e tem completa aversão a esse pecado, o Senhor nos amou e mandou Jesus Cristo, o justo, para nos redimir e pagar pela nossa redenção. Obrigado, porque em meio a um julgamento em que nós não temos voz alguma para nos defendermos, Cristo nos defende e você o enviou para isso. Louvamos o Senhor pela paz que encontramos na obra desse Senhor. Em nome de Jesus Cristo.